Se as coisas e acontecimentos do mundo físico estão ao alcance da nossa intuição direta, também o estão os conceitos e proposições do pensamento. Por intuição imediata sabemos que uma bola é igual a outra bola e diferente de um tatu, que a tesoura está dentro da gaveta e não a gaveta dentro da tesoura. Por intuição imediata sabemos que a proposição Sócrates é mortal está contida em todo homem é mortal e que Sócrates é gordo, não está. No primeiro caso falamos de intuição sensível, no segundo de intuição eidética, do grego eidos, que quer dizer imagem ou ideia. Quer isso dizer que o fundamento da veracidade da intuição sensível, do qual tratarei mais adiante, serve também para validar a conclusão de um raciocínio lógico? A resposta é um decidido não, porque na intuição sensível aprendemos as coisas mesmas, os acontecimentos mesmos, e na intuição eidética aprendemos somente o que nós mesmos pensamos a respeito. Por isso mesmo, dizemos que uma intuição é sensível e verdadeira, e de um raciocínio lógico dizemos que é apenas correto ou válido. O raciocínio lógico mostra apenas as relações entre um conceito e outro conceito, entre uma proposição e outra proposição, não entre coisa e coisa, ou acontecimento e acontecimento. Nossa apreensão dos objetos da percepção sensível é imediata, sem intermediário. A dos objetos do pensamento lógico é imediata, isso é, intermediada não só pelos conceitos e proposições, mas pelos signos que os representam na linguagem. A intuição sensível nos apresenta coisas, seres e acontecimentos. O raciocínio apenas os representa. Para que um raciocínio lógico válido seja reconhecido também como verdadeiro, temos que ir para fora dele em busca de algo que, por si mesmo, ele não nos pode dar. A relação entre os conceitos e as coisas que eles conceituam, entre as proposições e as coisas ou acontecimentos dos quais elas falam. Se dissermos, por exemplo, que um gato é um animal, esse raciocínio é válido, porque o conceito de gato está contido no de animal. Mas de onde tiramos esses conceitos? Não foi do nosso próprio pensamento, foi da experiência que temos de ver gatos e outros animais. Para que o raciocínio, além de válido, seja verdadeiro, é preciso que os conceitos expressem adequadamente a realidade da experiência. E que, portanto, a relação entre os conceitos, tal como expressa na proposição, coincida com a relação real entre os objetos mencionados. Essa certeza, o pensamento por si não nos pode dar de maneira alguma. Temos que saltar para fora dele e obter um terceiro tipo de intuição, que não é nem pura intuição de coisa, nem mera intuição de ideia, mas intuição de semelhança, ou identidade entre uma ideia e uma coisa ou acontecimento.